medíocre na vida financeira porque separam. Porque não tem o zelo necessário, o zelo que ele tem na vida espiritual, o temor que ele tem para ler a Bíblia, para vir para a igreja, não é o temor que ele tem para mexer com dinheiro. Então, às vezes a pessoa é uma bênção na igreja, mas a vida financeira toda bagunçada. Às vezes é até dizimista. Você sabia disso, querido? É possível, pastor, alguém ser dizimista fiel e ter uma vida bagunçada financeira? É. Por quê, pastor? Porque, meu amigo, Deus, Ele abençoa, mas Deus não gerencia o que Ele coloca nas tuas mãos. Quantos de vocês já não conheceram alguém que, sendo fiel na casa do Senhor, chegou de pé, comprou uma moto zerada? Aí de repente tu procura ele na igreja e não vê mais. Ele se empolgou com a moto, se empolgou com o carro, se empolgou com o salário, se empolgou com a vida financeira abundante e se perdeu em meio à bênção. Então, Deus, Ele me abençoa, mas Ele não gerencia a bênção na minha mão, quem gerencia sou eu. Então, nós temos que ter sabedoria para gerenciar o que Deus coloca em nossas mãos. Olha para a tua mão aí, em nome de Jesus. Diga assim: Deus, diga, Deus, me dê sabedoria para gerenciar as bênçãos que o Senhor coloca em minha mão. Isso é muito sério, querido. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Deus, em um dado momento ali no Antigo Testamento, não me lembro se é em Oséias, Deus ele está repreendendo o povo. E Deus está falando da bagunça que o povo vivia, e Deus diz: olha, tudo que vocês ganham é para colocar num saco furado. O que vocês estão ganhando, estão colocando num saco furado. Então, note a ênfase não é naquilo que eles ganham, mas no furo do saco. Ou seja, a bênção estava vindo, o ganho estava vindo, Deus estava mandando, mas o saco do povo estava furado. Então, não separe sua vida financeira da sua vida espiritual. E hoje, entrando aqui na palavra, uma palavra da vida. Olha, essa palavra aqui é uma palavra que envolve toda a nossa vida. Toda a nossa vida. Se você gravar essa palavra e dedicar o teu coração para viver, praticar essa palavra aqui, toda a tua vida vai mudar, toda a tua vida vai ser abençoada em nome de Jesus. Por quê? Porque essa palavra aqui, ela vai falar de todo o nosso ser, todo o nosso ser. Projeta aí no telão, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Olha só o que diz esse versículo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. É o próprio Deus falando, e ele vai dizer que o próprio Deus da paz os santifique por quem está aí? Eu estou sozinho aqui? Amém? Fala para o teu irmão aí, diz: meu irmão, boa noite. Só as mulheres, boa noite. Só os homens, boa noite. Todo mundo, boa noite. Amém, aplauda o Senhor em nome de Jesus. Eu não estou fazendo uma pergunta de pegadinha, está ali no telão. Então, vamos lá. Que o próprio Deus da paz o santifique por completo. Completo quer dizer em parte ou o todo? É o todo. Então, continuando. Que o próprio Deus da paz os santifique por completo. Aí ele vai mais a fundo. Paulo era minucioso, detalhista. Paulo era diferente. Aí ele vai, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês, corpo, espírito, alma de vocês, sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que versículo forte. Olha que versículo forte.
preservando meu corpo, alma e espírito. É o tema dessa mensagem. Preservando meu corpo, minha alma e meu espírito. O que é preservar? Alguém pode me ajudar? Os universitários aqui? Os universitários da minha frente aqui? Preservar é conservar. Cuidar, manter seguro. E aí, gente, mais alguém? O que é preservar? Ter zelo. Muito bem, é isso mesmo. Então, aqui o apóstolo Paulo está falando sobre você zelar, sobre você manter, sobre você cuidar de 3 coisas: corpo, alma e espírito. Nós, seres humanos, somos seres tripartidos, trinos, ou seja, nós temos um corpo, nós temos uma alma e nós temos um espírito. O que é o homem? O que é você? Você é um espírito que tem uma alma e habita num corpo. Grava esse conceito, grava essa definição do que é o ser humano. Eu aprendi isso aqui quando era novo convertido. É a melhor definição do que é o ser humano. O que é o ser humano? O ser humano é um espírito. Nós não somos corpo e alma, nós somos um espírito. E esse espírito que somos nós tem uma alma. E essa alma habita num corpo. Então, os 3 estão ligados. Os 3 estão ligados. E aqui o apóstolo Paulo diz: preserve de maneira irrepreensível o seu espírito, alma e corpo até a vinda do Senhor. Porque ele fala aqui, ó, na vinda do nosso Senhor. Então, significa o quê? Até lá. Cuide. Então, preservando meu corpo, alma e espírito. Então, primeira parte, eu vou falar do corpo, vou de trás para frente. Vou falar do corpo, depois da alma, depois do espírito. Então, como preservar meu corpo? Como cuidar do meu corpo? Tudo isso aqui que eu vou falar, querido, esqueça sensualidade, esqueça estética. Eu não estou falando de estética, eu não estou falando de amostrar-se, eu não estou falando de você pegar um corpo bonitinho, ganhar massa num lugar, ganhar massa no outro para ficar mais bonitinho. Não é disso que eu estou falando, mas de saúde física. Então, como preservar o meu corpo? Primeiro, projeta no telão, 1 Coríntios 6, versículo 19, versículo 20, 1 Coríntios 6, 19 e 20, depois 3 de João, capítulo 1, versículo 2. Então, primeiramente, 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz: acaso não sabem que o corpo de vocês, que o quê? O corpo. Bata aí no peito. Esse aí é o teu corpo. Pega aí no teu corpo. E aí, tá tudo mole? Tá doendo? Ai, pastor, para aí, não posso bater não aqui não, que tá doendo. E aí? Esse aí é o teu corpo. E aí o apóstolo Paulo diz: acaso não sabeis que o corpo de vocês é templo? O que é templo? Diga casa, diga morada. Que o corpo de vocês é templo de quem, querido? Quem é? De quem é? Do Espírito Santo. Gente, olha que seriedade. Olha o que Paulo está dizendo. Acaso não sabeis que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo que está em vocês, o qual receberam de Deus? Vocês não são de vocês mesmos. É por isso que eu não posso usar o meu corpo para sensualidade, para prostituição. Eu não posso fazer o que eu quiser com o meu corpo. Presta atenção.
Só um detalhe aqui, eu poderia falar de várias coisas, mas só um detalhe aqui. Tatuagem. Um crente que chega na igreja com tatuagem, eu não vou recriminar ele. A Bíblia nos fala sobre não tatuar o nosso corpo, ok? Sobre não tatuar. É você marcar o seu corpo ali e tudo mais, mudar. E aí, beleza, o cara está no mundo, a Bíblia nos diz que Deus não leva em conta os tempos de ignorância. Deus não leva em conta aquilo que eu fiz de errado lá no mundo, longe dele. Mas, depois que eu chego, na presença dele, é diferente. Sim ou não? Então, uma pessoa que ela se tatua no mundo, ela se converte aqui, eu não vou recriminar ela, vai ser crente, não importa, vamos amar e vamos viver em família. Agora, depois que converte, eu aconselho a não fazer tatuagem. Eu já falei aqui algumas vezes isso. Não faça tatuagem. Crente que tatua o corpo, crente dessa igreja, não tem minha aprovação. Crente dessa igreja não tem a minha aprovação e nem a aprovação de Deus. Ah, mas o corpo é meu. É seu? O corpo é seu? É seu o corpo? Pergunta para o teu irmão: ei, o teu corpo é teu ou é de Deus? Vamos ler a Bíblia de novo? Vamos ler, vamos lá. Acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo que está em vocês, o qual receberam da parte de Deus? Vocês não são de vocês mesmos. E aí, ó, o versículo 20, vai lá. Foram comprados por um preço. Foram comprados por um preço. Qual foi o preço do nosso corpo? De toda a nossa vida? O sangue de Jesus. Aplauda a palavra de Deus. Vocês não são de vocês mesmos, foram comprados por um preço. Portanto, o que é portanto? Diante disso, diante dessa verdade, o que Paulo diz agora? Ele diz: portanto, glorifiquem a Deus. Com o quê? Com o corpo de vocês. O meu corpo tem que ser para a glória de Deus. Eu tenho que viver de maneira plena no meu corpo, fisicamente, para a glória de Deus. E para isso eu vou precisar de saúde, para viver para Ele, sem entrar em outros detalhes. 3 de João, capítulo 1, versículo 2. 3 João 1, 2. O texto diz: amado, aqui é João escrevendo para, não sei se é Gaio, mas vamos lá. Amado, oro para que tudo vá bem com você e para que esteja tão saudável fisicamente como é o quê? Espiritualmente. Amado, oro para que tudo vá bem com você e para que esteja tão saudável fisicamente como é espiritualmente. Outra coisa, não separe o teu corpo físico do espiritual. Eu falei, não separe a tua vida financeira do espiritual. Do mesmo jeito, não separe tua vida física do espiritual. Pastor Luciano Subirás, agora recentemente, ele está ensinando muito sobre isso, sobre questão de cuidar do corpo. E aí ele contou a história de um herói da fé, não sei quem, não lembro o nome, que ele, muito jovem, muito usado por Deus, muito sábio, cheio da unção, cheio do poder de Deus, mas muito novo, adoeceu terrivelmente, muito jovem. E aí ele fala que esse rapaz, eu não sei se Deus falou com ele, o entendimento que ele teve, mas ele diz o seguinte, que o rapaz disse: olha, Deus me deu uma sela e um cavalo, vamos poder fazer a obra dele. Eu matei o cavalo e fiquei só com a sela. Tenho só a sela na mão, o cavalo morreu. Aí ele fala: o que é o cavalo? É o corpo, a saúde dele. O que é a sela? Capacitação, é o equipamento, capacitação. Do que adianta o cara saber pregar, o cara
ser santo, o cara ser cheio da unção, se ele não consegue nem andar direito, se ele não consegue nem falar direito, se ele não pode vir para a igreja porque está doente em casa. E aí, gente? Então, aqui esses 2 textos dão base para que a gente cuide da nossa saúde. E aí, como cuidar, como preservar o nosso corpo. 3 coisinhas aqui, 3 coisinhas. Diga assim: alimentação saudável, sono reparador e exercícios físicos. Tanto para o corpo, como para a alma, como para o espírito, é 3 coisas que nós temos que fazer, praticar. Para ter uma saúde em dia, para preservar o meu corpo físico, essas 3 coisas são essenciais. A alimentação saudável é a primeira. Vez por outra falamos disso. E aqui envolve também a água. Ok? Alimentação fala de comer e beber, tá? Então, muitos estão morrendo pela boca. Quando você chega no supermercado, tem lá 10.000 itens de comida, ou mais. Biscoito de tudo que é tipo, salgadinho de tudo que é tipo, doce de tudo que é tipo, sim ou não? Embutidos frios de tudo que é tipo, iogurte de tudo que é tipo, chocolate de tudo que é tipo, sorvete, refrigerante, Coca-Cola, Fanta uva, Fanta laranja, Quite, Pepsi, Guaraná Jesus, já falei, né? Por aí vai. Tudo que está naquelas gôndolas, naquelas prateleiras ali, será que eu posso comer mesmo? Será que me faz bem mesmo tudo aquilo ali? Ah, uma Coca-Cola é a mais famosa, né? É a mais famosa bebida do mundo. Parece que é mais famosa que a água. Porque tem uns aí que ele não bebe água, bebe Coca-Cola. Eu duvido se ele mata a sede com Coca-Cola. Ele bebe, uma hora ele tem que beber água. Então, alimentação saudável. Nós temos que comer. Eu não vou entrar nesse detalhe, nós não tem tempo. Você já sabe do que eu estou falando. Procure. Eu aconselho, pelo menos, 1 ou 2 vezes, você se consultar com um nutricionista. Agora está em alta, é o nutrólogo, né? Mas comece por um nutricionista. Vá lá e faça uma consulta com ele. E passe pelo menos 2, 3 meses, se você aguentar. 2, 3 meses sendo acompanhado por um nutricionista. Tu vai ver como tua cabeça vai mudar em relação à comida. A minha cabeça mudou muito, há muito tempo já. Depois que eu passei por uma nutricionista, e ela me passou um plano alimentar. Nunca fui uma pessoa não saudável. Graças a Deus sempre tive uma saúde boa, né? E agora estou melhor, graças a Deus. Então, lá ela passou uma lista de compras e um plano alimentar: café, lanche, almoço, lanche, janta e ceia. Então, ali no plano alimentar, no café, lanche, almoço, lanche e ceia, não tinha carne de porco. E não sei o que é pecado. Não sei o que é pecado, não. Porque a minha parte já era, além da saúde, era também a questão de performance no ciclismo e tudo mais, para ir melhor, né? Aí o que acontece? Lá não tinha carne gordurosa, não tinha picanha, não tinha carne de porco, não tinha panelada, não tinha cozidão, não tinha refrigerante, não tinha bolo, que eu gosto tanto, bolo de trigo com café com leite de tardezinha. Não é bom não? Ou então bolinho de tapioca. É bom, né? Não tinha nada disso. Não tinha nada disso. E eu comecei a observar ali, né? Pão de queijo não tinha. Pão de queijo, tinha não, pão de queijo.
E eu comecei a observar ali, eu mudei literalmente. Depois eu não aguentei, não é que eu não aguentei na questão de comer, né? Porque assim, a questão não era comer, a questão era comprar tudo aquilo e alguém para fazer, porque tem que ser muita disciplina, não é não, gente? Aí assim, porém, eu fiquei na minha cabeça com 80% daquilo que ela me passou e hoje ainda estou com 80%. Não, 80% por quê? Porque não é 100%, ou seja, os 20% é o cozidão que a gente come, os 20% é uma panelada na vida ou na morte que a gente come, os 20% é um pão de queijo de manhã, é um bolo às vezes de tarde, com café, né, Jean? Cadê o Jean? Jean Carlos. Ele não é casado. Ó, a culpa não é minha, viu, gente? Que eu vi ele ali, não estou vendo mais. Rapaz, o pastor está passando vergonha, nem sei se ele está ali, né? Mas é uma benção. Então, o que acontece? A alimentação, ela é fundamental, gente. É fundamental. Então, alimente-se bem, beba bastante água, ok? Então, primeira coisa. Segundo, sono reparador. Por que eu acrescentei reparador? Não é só dormir, é dormir bem. Eu preciso mudar muito nisso. Eu quero acordar 4h30 da manhã, mas eu vou dormir meia-noite. É difícil, né? É reparador esse sono? Não é reparador. Às vezes fico dormindo para treinar de tarde, aquela coisa toda, para dormir mais. Mas se nós não dormirmos bem, nós não vamos acordar bem. Se não acordar bem, vai prejudicar o teu corpo. Procure dormir mais cedo e acordar mais cedo. É isso que os médicos falam. E às vezes a nossa noite, tipo, terminou aqui, uma mania que tem, né? Terminou aqui, vai jantar e assistir, olha, olhei para o Júnior e gaguejei. Assistir televisão até 11 horas, meia-noite, vendo Flamengo. Pelo menos ganha, agora se fosse o Vasco aí é pior, né? Ei, os vascaínos, ô Joãozinho, tá ali o Joãozinho. Mas gente, durma bem, procure dormir bem. Eu não vou demorar muito aqui no sono não, tá? Porque nosso tempo está correndo. Então, alimentação saudável para cuidar do corpo, alimentação saudável, sono reparador, e o terceiro é o que? Exercício físico. Eu estou aqui no meu gabinete e tenho que subir para ir para o meu gabinete. Eu vou fazer meu gabinete ali, tá? Não vai ser, ali aquela sala vai ser da mídia, lá em cima, vai ser de você, Rogério, né? Já combinamos. Da mídia, lá de cima, vai ser bem top. A minha vai ser aqui embaixo, até por causa do pessoal mais idoso que a gente recebe e dá trabalho para subir. Vou construir ali mais na frente. Mas até agora, por enquanto, ó, o Jean chegou, Jean. Aí o que acontece? Vamos lá, 9h30 lá no meu gabinete. Aí a pessoa sobe ai, senta aí. Para aí, pastor. Estou morrendo aqui. O que foi, rapaz, essa escada aqui? Aí, meu irmão, uma escadinha dessa aí, você está passando mal desse jeito, então o negócio não está muito bom. O exercício físico, querido, olha, isso aqui é o básico para você ter, nessa questão de exercício físico, você ter ali uma melhora. 3 vezes por semana, uma caminhada de meia hora. Se você fizer uma caminhada de meia hora, ou 3 vezes por semana, uma corridinha de leve, 3 vezes por semana, 30 minutos, tu vai ver a tua vida mudar radicalmente. Isso é o mínimo do mínimo, para você ver como é pouco. 7 dias na semana, só 3 dias. Começa assim para tu ver como você vai comer melhor e dormir melhor. O exercício físico, a pessoa às vezes ela não é uma pessoa que está aconselhando de idade e tudo mais, que não está conseguindo dormir. Aí diz, olha, faça caminhada todo dia. Começou a fazer a caminhada o pai, né? O pai deu uma bicicleta para ele, ele comprou aquela coisa, deu a orientação. Aí ele não estava dormindo direito. Aí ele pegou e estava começando a andar de bicicleta, aquela coisa toda, e estava afobado. Chegava em casa, tomava banho, cochilando, ia dormir.
Por quê? Porque o corpo estava cansado do exercício. Então, a alimentação, querido, saudável, o sono saudável, depende muito do exercício. A pessoa passa o dia inteiro na frente do computador ou no celular, sei lá, aquela coisa toda e tal. A cabeça fica cheia, a pessoa fica ligada direto. Fica ligada, não consegue, porque o sono, ele tem a ver com o físico? Tem, mas também tem a ver com a mente. A mente cheia direto, não deixa dormir. Então, pratique exercícios físicos, de preferência algo que você tenha prazer. Pastor, descubra algo que você gosta para tu ver. Agora eu repito, tira a sensualidade, que é uma coisa que eu não vou entrar em detalhe. Tira a sensualidade, mulheres, rapazes, cuidado, mas o exercício físico, ele é importante. Então, para cuidar bem do corpo, alimente-se saudavelmente, durma de maneira que o teu sono seja reparador, ou seja, dormir para acordar descansado, e exercite-se regularmente. Quem entendeu, aplauda o Senhor em nome de Jesus. Segundo, alma. A alma é a sede da nossa vontade, decisão, emoção. Vontade, decisão e emoção, é isso mesmo. Que no caso aqui são desejos, sentimentos e decisões. Desejos, sentimentos e decisões. É na nossa alma que nós desejamos, é na nossa alma que nós sentimos, é na nossa alma que nós decidimos. É o mesmo que vontade, emoção e decisão. Então, como eu vou cuidar bem da minha alma? Primeira coisa, projeta aí 1 Pedro 2, versículo 2. 1 Pedro 2, 2. O texto, ele vai dizer o seguinte: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Olha só, como crianças recém-nascidas, desejem. Então, a primeira coisa para que a minha alma seja preservada, para cuidar da minha alma, eu tenho que ter desejos puros. Desejos puros. O que afeta a alma dos seres humanos? Primeiramente, desejos contaminados, desejar o que é nojento. Eu não estou falando de fisicamente, não. Desejar o que é nojento, desejar o que não é puro. Meu querido, se você deseja o que não é puro, por mais que você não consuma aquilo ali naquele dia, mas você deseja hoje, beleza, não consumiu. Desejou amanhã, beleza, não consumiu. Uma hora você vai consumir. Ficar olhando, desejando o que não presta. Como cuidar da minha alma? Primeiramente, desejar o que é puro. E aqui, como crianças recém-nascidas, desejem. Tem a outra versão, a Ara, se eu não me engano, desejem ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Deseje o que é puro, querido. E o que é puro? É aquilo que é aprovado por Deus. É aquilo que é tudo que Deus aprova. Deseje isso. Cuidado com o que você anda desejando. Cuidado com o que você anda olhando e morde os lábios. Cuidado. Olhou? O que é isso? É uma expressão que denota desejo. Cuidado com o que você anda desejando, querido. Tudo isso prejudica a tua alma. Muitas pessoas doentes na alma. Depressão, ansiedade, complexo de inferioridade. Por quê? Porque a pessoa desejou o que era impuro, começou a consumir aquilo ali,
E assim como o alimento físico faz mal para o corpo físico, aquilo que você consome na tua mente, no teu coração, também vai te fazer mal na tua alma. Tem a primeira coisa: deseje o que é puro. E a segunda coisa, para cuidar bem da alma: tenha sentimentos sarados. Muitas vezes nós podemos ser feridas a todo momento. Você sabia que a todo momento nossa alma está sendo, nossos sentimentos estão sendo feridos? A todo momento alguém nos fere. O que é isso? É alguém que nos responde mal. É agradável você ser educado com alguém e a pessoa te responder mal? É agradável? Aquilo ali é um golpe na tua alma, nos teus sentimentos. Alguém trai a tua confiança em qualquer área da tua vida. Você se sente bem ou se sente mal? Se sente mal. Aquilo é um golpe na tua alma, nos teus sentimentos. Alguém comete uma covardia com você, você não se sente bem com aquilo ali. Então, tenha sempre os seus sentimentos sarados. Como assim? Projeta aí Isaías 53, versículo 3. Isaías 53, versículo 3, vai falar de Jesus, ok? Isaías está profetizando a respeito de Jesus. E olha só, isso aqui refere-se a Jesus, né? Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Aqui é Jesus isso aqui, ok? Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e não o tínhamos em estima. Gente, a maioria dos seres humanos da época de Jesus tinha Jesus como lixo. Isso aqui é alguém desprezando mesmo, literalmente outro. Porque Jesus se disse filho de Deus, então o povo, filho de Deus? Para um não sei o que desse aí, dizem que é Deus, que não sei o que, filho de Deus. Então, por isso, ele foi desprezado, rejeitado. O desprezo e a rejeição machuca muito, fere muito a gente, sim ou não, gente? Sim ou não, gente? Hoje a maioria dos jovens que cresceram sem pai, sem mãe, ou sem um dos dois, ou sem os dois, sentiram o desprezo e a rejeição, e a maioria não consegue se libertar disso. Se tornam jovens, se tornam homens totalmente doentes emocionalmente, por causa dos sentimentos que estão feridos até hoje, por causa do desprezo e da rejeição. Então, temos que aprender com Jesus. Olha só, o texto vai dizer: foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Ou seja, Jesus não deixava aquelas feridas na alma dele se proliferar, ali não evoluía, ele logo curava. Com o quê? Perdão. Quem te feriu, quem falou ignorantemente contigo, quem te traiu, quem te rejeitou, quem te desprezou, quem foi covarde contigo, perdoa, mesmo que não te peça perdão, para que no dia que essa pessoa vier te pedir perdão, você simplesmente diga para ela: amém, eu já tinha te perdoado. Mas não é para humilhar ela, é para dizer para ela: olha, eu já te perdoei, de verdade, não fique preocupado, parabéns pela tua atitude. Perdoe, libere perdão, mesmo sem a pessoa vir pedir perdão. Por quê? Porque quem não libera perdão, achando que está certo, está errado também. Por quê? Ele não está errado em relação a outra, está errado em relação à alma dela. Porque se tu não perdoa, você sofre. Tipo assim, ó, eu considero uma pessoa que fere o outro emocionalmente, uma pessoa que trai o outro, um exemplo, uma pessoa que rejeita, uma pessoa que critica, que caluneia e tudo mais, que mente a respeito de alguém, é como se ela tivesse um machadinho pequeno na ponta de uma corda, e ela, quando ela fere aquela pessoa com aquela atitude, ela lança aquele machado
com uma cordinha no coração, na alma daquela pessoa. Está lá, pã, cravou, está cravado, na ponta do machado está aquela cordinha, ligado com o agressor. Então, a pessoa que foi agredida, que está com o machadinho cravado no coração dela, o que ela tem que fazer? Arrancar o machado e joga fora. Cuida da ferida, do corte. O que é isso? Liberar perdão. Enquanto você não libera perdão, o machadinho fica cravado no teu coração e a cordinha na mão do agressor. Se você não libera perdão para o teu agressor, você continua com o coração doendo e continua ligado a ele, porque você sempre se lembra, sente ódio dele, sempre se lembra, sente raiva dele, sempre se lembra, quer se vingar dele, porque tu tá sentindo dor e está ligado a ele. Agora, perdoa para tu ver. O perdão é algo mágico, entre aspas, é algo curador. Perdoar é tu arrancar o machadinho, sarar a ferida que ficou e a pessoa não está mais ligada a você. Libera perdão, querido. Aqui não vou nem entrar muito profundamente por causa do tempo, mas Jesus era experimentado no sofrimento, porque ele não guardava mágoa de ninguém, não guardava rancor de ninguém, não tinha amargura no coração dele, nem raiz de amargura no coração dele. Ele era experimentado, aprovado. Então, primeiro, deseje o que é puro. Segundo, tenha seus sentimentos sarados. Não deixe os teus sentimentos doentes, não. Sentimentos doentes é para quem é doente emocionalmente. A pessoa fica sempre remoendo as ofensas. Não, querido, seja assim não. Terceira atitude para que você tenha a sua alma preservada: decisões acertadas. Projeta no telão 2 Timóteo 3, 16 e 17. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Eu falei sobre desejos, eu falei sobre sentimentos e agora decisões. Ok? Decisões. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Quem precisa ser ensinado, diga aleluias. Para o ensino, para a repreensão. Quem precisa de vez em quando de repreensão, diga aleluias. Para a correção e para a instrução na justiça. Passa. A fim de que o homem de Deus seja apto, ou seja, preparado, e plenamente preparado para toda boa obra. Alguém assim é alguém que vai decidir corretamente. Por quê? Presta atenção. Se eu decido corretamente, naturalmente eu não vou desejar o que é errado, nem o que é impuro. Se eu tomo decisões acertadas, eu vou decidir desejar o que é puro. Se eu decido corretamente, os meus sentimentos serão sarados. Então, quando alguém decide e erra, decepção. Ai, rapaz, eu errei. Rapaz, meu Deus. Aí fica naquela coisa, eu errei. Virão que as consequências. Então assim, decida acertadamente, decisões corretas. Quando você decide corretamente, naturalmente você vai desejar o que é puro e vai ter sentimentos saudáveis, sarados. Quando decide errado, ou seja, quando você erra, você vai sofrer. E às vezes não vai saber lidar com as consequências do erro. Então, como é que eu vou decidir de maneira acertada? De acordo com o texto que nós lemos. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Ou seja, mergulhe na palavra. Está aqui, na mente, que é a alma. Quanto mais palavra dentro de você, mais capacidade você vai ter para acertar nas suas decisões. Então, se você tiver desejos puros, sentimentos sarados, decisões acertadas, tua alma vai estar protegida, preservada. E por último, rapidão, espírito.
como preservar o meu espírito. Como assim, pastor? O espírito não é independente? Não. O espírito morre. Por quê? Na verdade, o nosso espírito, da nossa parte, principalmente do homem, dessas três partes, é a parte que se comunica com Deus. E a Bíblia fala que o apóstolo Paulo, ele se refere quando nós estávamos mortos em nossos pecados. Como assim mortos em nossos pecados? Alguém que estava morto em seu pecado morreu fisicamente? Não. Ele continuava vivendo, mas era só no corpo e na alma. Era só vontade, sentimento, isso e aquilo do mundo. Só vivia para o mundo, mas o espírito dele estava morto. Então, quando nós encontramos a Cristo, o nosso espírito tem vida, ele ressuscita e passa a viver de verdade. Deus então agora pode se comunicar conosco através do nosso espírito. Então, como preservar o nosso espírito? 3 coisas. A primeira, comunicação em dia com Deus. Como é que está a tua comunicação com Deus? Qual foi a última vez que você conversou com Deus? Qual foi a última vez que você perguntou para Deus? Qual foi a última vez que você ouviu Deus? Qual foi a última vez que você sentiu Deus? Qual foi a última vez que você chorou na presença de Deus? Qual foi a última vez que você deixou de tomar uma decisão porque você sentiu literalmente Deus dizendo, não faça isso? Qual foi a última vez que você ouviu Deus, falou com Deus? Como é que está a tua comunicação com Ele? Lucas 6, versículos 12 e versículo 13, projeta um telão. Essa palavra é uma palavra para a vida. Quem está entendendo o que eu estou falando, querido? Aqui ela está mexendo com toda a nossa vida. Então, olha só, comunicação com Deus nós estamos falando, ok? Versículo 12 e 13, aqui é Jesus aqui, ó. Aqui é Jesus, ok? Projeta aí. Em um daqueles dias, Jesus saiu para um monte, a fim de quê, queridos? A fim de orar. O que é orar? É falar com Deus. Em um daqueles dias, Jesus saiu para um monte, a fim de orar, e passou a noite, a quem? A Deus. Passou a noite se comunicando com Deus. Aí, no outro dia, o que aconteceu? E ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Então, Jesus se comunicava bem com Deus, e bastante com Deus. Quando nós nos comunicamos bem com Deus, decidimos acertadamente. Ele escolheu os 12 discípulos depois de uma noite de oração. Como anda a sua comunicação com Deus? Quer que o teu espírito permaneça vivo? Ore constantemente, converse com Deus constantemente, ok? Segunda coisa, visão alinhada à de Deus. Visão alinhada à de Deus. Visão, ou seja, é com a minha visão que eu olho para frente, que eu olho o que está na minha frente, que eu identifico o que está na minha frente. É através da minha visão. Se eu não tiver visão, como é que eu vou andar para frente? Eu vou parar. Eu posso tropeçar, eu posso cair. Porém, não é só ter a visão, não é só olhar para frente, mas é ter um caminhar alinhado à vontade de Deus. É ir para onde Deus quer que eu vá, é ver o que Deus quer que eu veja. Visão alinhada à de Deus. Ou seja, 1 João capítulo 5, versículos 14 e 15. Olha o que diz aí, ó. Esta é a confiança que temos ao nos aproximar de Deus, se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus. Olha só, estamos falando de visão alinhada à visão de Deus, caminhar de acordo com o que Deus quer que eu caminhe, ir para onde Deus quer que eu vá, fazer o que Deus quer que eu faça, ok? Então, esta é a confiança que temos ao nos aproximar de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade dEle, Ele nos ouve. Quando é que Deus nos ouve? Esse ouvir não é escutar, porque Deus escuta tudo, sim ou não? O ouvir aqui é de atender, conceder.
Então, mais uma vez, esta é a confiança que temos ao nos aproximar de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade dEle, conforme a vontade dEle, Ele nos ouve. Assim, se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos dEle o que pedimos. Quer receber de Deus? Peça aquilo que Ele quer que você peça. Peça aquilo que Ele quer que você peça. Pais, quem é pai, levanta a mão aí. Pai, mãe, levanta a mão. Você dá qualquer coisa que o teu filho te pede? Ou você só dá aquilo que você... Travou aqui. Ou você só dá aquilo que você acha que é o certo para ele? Você só dá aquilo que você acha que é o certo para ele. Então, se o teu filho te pedir aquilo que você acha que é certo, você vai dar. Assim também é Deus. Isso fala de ter a visão alinhada à visão de Deus. Enxergue como Deus quer que você enxergue. Ouça como Deus quer que você ouça. Fale como Deus quer que você fale. Alinhe a sua visão à de Deus, querido. E assim o teu espírito vai viver. E a última coisa, para que o teu espírito possa permanecer, possa ser preservado e não morrer, a adoração espontânea. Adoração espontânea. Projeta João 4, 23 e 24 aí. O texto vai dizer, aqui é Jesus falando com a samaritana, né? No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Quais são os adoradores que o Pai procura? Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Qual é a adoração espiritual e verdadeira? Qual é a adoração espiritual e verdadeira? É a adoração espontânea. O que é adoração espontânea? É aquela adoração de coração. É aquela de coração. Cantar o que todo mundo canta na hora que todo mundo canta não quer dizer que eu estou adorando sinceramente e espiritualmente. A adoração espontânea é a adoração espiritual e sincera e verdadeira. Ou seja, é aquela que sai de dentro do meu coração, não somente na hora do culto, mas no carro dirigindo, andando na rua. O teu espírito exulta, você sente aquela alegria, você se lembra de Deus, você agradece a Deus, você diz obrigado, meu Deus. O que é adoração? O que é adoração? Adoração é você se apegar com todas as tuas forças ao ser adorado. No nosso caso, se nós adoramos a Deus, nos apegamos a Ele com todas as nossas forças. E o que é nos apegar a Ele com todas as forças? Se você se apegou com todas as forças, então tu vai para todo lugar com Ele. O que quer dizer? Vai agradecer a todo momento, vai glorificar Ele a todo momento, vai exaltar Ele a todo momento. Isso é uma adoração verdadeira, isso é uma adoração sincera, isso é uma adoração espontânea. Ou seja, ninguém naquele momento está te mandando adorar. Você adora porque você quer. Quem adora assim, querido, mantém o seu espírito sempre vivo, preserva o seu espírito. O Pai, que é Deus, procura esses adoradores. E quando você faz essas três coisas, o teu espírito permanece vivo, preserva ele. Então, para terminar, nós somos um espírito que temos uma alma e habitamos no corpo. Para preservar o nosso espírito, nós precisamos nos comunicar com Deus em dia, todo dia. Temos que ter uma visão alinhada à dele e temos que adorá-lo espontaneamente, sem ninguém mandar. Assim você preserva o teu espírito. Como você preserva a tua alma? Desejando o que é puro, tendo sentimentos sarados,
e tomando decisões acertadas. E como você mantém o teu corpo preservado, como você preserva e cuida do teu corpo? Se alimentando de maneira saudável, tendo um sono reparador e praticando exercícios físicos. Querido, isso aqui é uma palavra para a nossa vida. Aplauda a palavra do Senhor em nome de Jesus. Aí, vou terminar como eu comecei. 1 Tessalonicenses 5, 23. 1 Tessalonicenses 5, 23. O texto, ele vai dizer mais uma vez, vamos lá, projeto aqui no telão, que o próprio, isso é importante, pastor, isso é negócio de exercício físico, isso não é carnal, não, querido, tudo faz parte. Então, para terminar, que o próprio Deus da paz os santifique por completo, que todo mundo, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Aplauda o Senhor mais uma vez, em nome de Jesus. Cuide do teu corpo, da tua alma e do teu espírito até a volta de Jesus. Essa é a vontade de Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Alguém em nosso meio que deseja se converter a Jesus, alguém em nosso meio que quer se reconciliar, alguém que quer aceitar Jesus nessa hora como seu Senhor e Salvador? Alguém? Se houver, levante um de suas mãos. Não sei se há, se houver, nós queremos orar por você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém? De quem é essa princesa? Tua mãe está aqui? Pois vem, minha filha. Como é teu nome? Nicole? Amém, Nicole. Tem quantos anos? Pode ficar aqui. 9 anos? Amém. Então nós vamos orar por ti. Minha filha está recebendo Jesus como teu Senhor e Salvador. Amém? Então eu vou orar por ti. Eu vou orar e tu vai repetir a minha oração, tá bom? Amém? É já. Gente, olha para essa criança, é a Nicole. Quem crê que ela pode crescer nos caminhos do Senhor e nunca se desviar? Quem crê? Muitos se converteram quando criança, né? Então nós vamos orar por ela, para que ela permaneça. Amém? Então tá, 9 anos. Amém. Feche os olhos, Nicole, diga assim: Jesus, nessa noite eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Entra no meu coração e muda a minha vida. Me ajuda a crescer na tua presença e a nunca me desviar, em nome de Jesus. Amém. Eu vou orar por ti, tá? Senhor, eu te apresento a vida dessa criança, da Nicole, que aqui, meu Deus, aos 9 anos de idade está na tua presença. A nossa oração nessa hora é para que o Senhor guarde a mente, o coração dela, o corpo, a alma e o espírito dela. Guarda essa criança, que ela cresça em ti, nos teus caminhos, Pai, e que ela nunca se desvie da tua casa, Pai. Nós abençoamos a vida dela e declaramos e profetizamos que ela se tornará uma grande mulher de Deus, usada pelo Senhor, e que será uma porta aberta na casa dela para a salvação de toda a sua família, Pai. Assim eu entrego ela em tuas mãos e abençoo a vida dela, Pai. Eu, ó Pai, te apresento a vida da Nicole, para a tua honra e para a tua glória e para a vergonha e derrota do diabo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, Nicole. Deus abençoe. Ame Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Vamos dar as mãos, querido, nessa hora. Vamos só cantar esse refrão. Continua em nome de Jesus. Vamos terminar cantando essa canção. Amém. Esse refrão.